Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Nós falamos sobre isso ontem. O mesmo Deus da paz, Jeová Shalom, o Deus da paz, vos santifique em tudo. Ele vai te santificar no vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Deixa eu voltar. O mesmo Deus de paz santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está falando assim: seja santificado o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, porque nós sabemos que nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Nós habitamos em um corpo. E muitas vezes a gente não consegue entender essa tricotomia de corpo, alma e espírito. A gente tem uma ideia assim, somente do nosso corpo, somente do nosso espírito, e a gente fala de corpo, a gente fala do nosso espírito, mas nós precisamos, quando nós pensamos em santificação, nós também precisamos olhar para a nossa alma. E eu gostaria que vocês entendessem algo. Quando nós nos convertemos, o que acontece quando nós nos convertemos? O que acontece? Bispo, eu vou fazer um rebuliço, tá? Eu gostaria de 3 irmãs aqui em cima, por favor. Se vocês não vierem, eu vou chamar, eu vou apontar o dedo, por favor. Venham 3, as 3 guerreiras, as 3. Oh, Glória, tá faltando uma. Tá faltando uma. Opa, ô Glória, ô Glória, venham desse lado. Aqui. Pastor Jedson, você pode vir aqui, por favor? Eu quero, por favor, fica aqui atrás, escondidinho. Fica aqui atrás, escondidinho. Pode ficar aí. Nós temos 3 irmãs abençoadas: corpo, alma e espírito. Espírito é você, abaixa, fica abaixadinha. Abaixadinha, você está aqui. Então, antes da nossa conversão, o Espírito está aqui, mas está quietinho. Ele está vivo, mas ele está quietinho. O corpo e a alma estão aqui, gritando, a alma falando, se movendo pela alma, o corpo também gritante. Alguém prega e essa aqui se converte. Alguém prega para ela e ela aceita Jesus. O que acontece no momento em que ela declara que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela? Que a partir daquele dia ela quer andar nos caminhos do Senhor. Imediatamente o Espírito, levanta minha mão, o Espírito que estava lá embaixo, caidinho, apagado, ele é aceso. E o Espírito dá a mão aqui, se liga a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo. Nesse momento, aquilo que estava apagado, sem vida, recebe a luz, a iluminação. Então, isso é o momento da conversão. O espírito é iluminado, porque agora o espírito dela está ligado ao Espírito de Deus. Então, isso é o processo de conversão. Mas continua. Isso é um processo de conversão. A gente se converte e nós não sabemos, na verdade, o que acontece. Houve um processo de conversão, está aqui. Nós somos instruídos na casa do Senhor. Bem, agora você é uma nova criatura. Bem, agora você precisa ler a Bíblia. Bem, agora você precisa orar. Mas a alma adora uma televisão. A alma adora assistir uma novela. A alma está gritando.
A alma está gritando, porque ela quer. É difícil abrir mão da novela, é difícil abrir mão das músicas do mundo, é difícil abrir mão dos prazeres da carne, é difícil abrir mão. A carne começa a se fortalecer. Abaixa, abaixa. Está ligada ao Pai. Não perdeu a conexão com o Espírito Santo. Mas a carne agora, porque ela adora televisão, adora assistir certos tipos de filme, ela gosta de ver novela. Fica lá, alma, fica lá no seu lugar. A alma está agitada, a alma está agitada. É isso que acontece, a alma fica agitada, mas o corpo gosta das coisas que te dão prazer. A luz, que é o Espírito Santo, fica apagada. Nós, como espírito, nós ficamos apagados. A gente vem para a casa do Senhor todo domingo, mas a gente não consegue entender a palavra, nós não conseguimos adorar o Senhor, porque a carne e a alma está gritando aqui. A alma está gritando, mas o espírito está enfraquecido. O que você tem alimentado? Do que você tem se alimentado? Dependendo daquilo com que você se alimenta, você vai fortalecer seu corpo e a sua alma vai gritar o tempo todo. Mas aí alguém começa a ensinar. Alguém começa a ensinar. Stephanie, minha filha, você sabe que nós devemos seguir princípios de Deus. Você sabe que a partir do momento em que você aceitou o Senhor, você precisa andar em um novo e vivo e eterno caminho. E as coisas que você faziam, você precisa pedir a Deus que Ele te ajude a se libertar dessas coisas, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha uma vida nova, para que você consiga alcançar o seu destino profético, para que você consiga se mover no espiritual. E aí ela deixa de assistir novela. Agora ela começa a ler a palavra do Senhor. Agora ela se interessa pelas revelações da palavra do Senhor. Agora ela quer descobrir a essência da palavra do Senhor. Agora ela quer ir tão fundo na palavra que Deus começa a se revelar. Deus começa a contar os segredos dela. Porque agora ela não alimenta mais a carne dela, mas o espírito dela, pode ficar em pé, o espírito dela é forte, é saudável, porque aquilo que você mais alimenta é o que vai ser mais forte na sua vida. Se você alimenta a sua carne vai ser forte, mas se você alimenta o seu espírito vai aguentar as batalhas. Você, como um ser espiritual, você vai ter força e vigor para passar pelas mais diversas adversidades. O espírito, quando ele busca a conexão com o Pai fica tão forte, que os percalços da vida vêm, mas ela não tropeça. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Por quê? Porque ela se alimenta do que é vivo, ela se alimenta do pão da vida, ela se alimenta da verdade. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada. Eu queria dar essa introdução, porque a gente não entende muitas coisas, né? É um processo que nós precisamos entender, que o processo da santificação é isso, é você deixar a carne de lado, abafar a vontade da carne, mas você começar a alimentar, a fortalecer o seu espírito. Vanessinha, por favor. Gente, olha só, hoje quem está falando aqui é a mestra.
tá? Eu preciso ensinar algumas coisas antes de entrar na palavra. Por quê? Porque eu não quero falar de algo que vocês não entendam. Eu quero falar de algo que vocês vão entender, porque a gente já teve aqui essa dinâmica e agora a gente vai entender o que acontece quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, a gente começa o processo de santificação, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós estamos na igreja quase todos os dias, nós participamos da ceia, porque nós já fomos batizados, nós começamos a entender de muitas coisas de Deus, mas ainda existe algo dentro de nós, porque nós falamos que nós somos espírito, que tem uma alma e que habita em um corpo. Quando nós nos convertemos, tem área das nossas vidas que não se converteram. O nosso espírito foi iluminado, mas a nossa alma está gritando dentro da gente. E aí eu coloquei ali, se vocês não conseguirem ver ali, podem ver aqui. Nós colocamos com a ajuda da nossa amada Vanessa, nós colocamos ali no meio, olha só, na bolinha do meio, é o espírito. Na bolinha do meio é o espírito. Quando nós nos convertemos, como aconteceu aqui, o espírito foi iluminado. Partes do espírito é comunhão ou intuição. Sabe aquele negócio assim? Ai, eu vou viajar amanhã, tô com tudo pronto para viajar, eu já fiz as malas, aquela coisa toda. Aí você, na hora que você vai pegar o carro, ai, não vou agora não. Não vou hoje. A intuição é parte do seu espírito que traz do Pai algo que você nem sabe o que é, mas é o Espírito de Deus falando ao seu espírito. E aí, quando nós nos convertemos, é tranquila a comunhão com os irmãos, a nossa comunhão com Deus, a intuição. Agora, o problema todo é a nossa alma. A nossa alma, como a irmã estava ali, né? A nossa alma grita, a nossa alma fala, a nossa alma tem voz, a nossa alma, ela é matreira, ela tem vontade. Que isso, Natília? É assim. A nossa alma sente dor, ela esperneia. Por que que isso acontece? Porque a nossa alma está contaminada. Ah, contaminada por quê? Pelos nossos pecados. Eu confessei. Algumas coisas eu até confessei, mas outras coisas eu escondi. Eu chego dentro da igreja, só falta uma auréolazinha na cabeça, só falta aquela roupa bem comprida, só falta aquele negócio, todo mundo é santo, glória a Deus, meu irmão, paz de Cristo, meu irmão. Mas quando eu chego à minha casa, quem eu sou quando eu chego dentro da minha casa? É a alma. A alma é matreira, a alma esconde as verdades. Então, quando eu penso na alma, eu vejo que a alma é mente, emoção e vontade. Mente, emoção e vontade. A minha vontade precisa ser santificada. A minha mente precisa ser santificada. As minhas emoções precisam ser santificadas. Natília, destrincha isso para a gente um pouquinho, porque esse negócio aí é meio complicado, né? A minha mente, os meus pensamentos, quando eu estou sozinha em casa, que ninguém está me vendo, eu tenho pensamentos terríveis, homicidas. Eu tenho pensamentos de, sabe, de promiscuidade. Eu penso, a minha mente está contaminada. Sabe, cada pontinho que foi colocado ali na nossa mente mostra, sabe, a contaminação da nossa mente. Porque, gente, olha só, algumas pessoas se convertem com 20 anos, 30 anos, 40, 50, não importa, mas nós temos uma vivência lá fora. E todo mundo tem uma experiência lá fora.
no mundo. E quando a gente vem para a igreja, a gente carrega essa bagagem toda. A gente se converte, mas carrega isso tudo. A mente está contaminada, os pensamentos são contaminados. E aí eu olho para a minha vontade, sabe? Eu tenho vontade de fazer coisas que eu não deveria fazer. Eu começo, a minha mente, os meus pensamentos com a minha vontade, elas começam a trabalhar dentro de mim e eu tenho vontade de, sabe, quando a gente olha, às vezes você vê assim, fulano se converteu, mas fulano está praticou coisas terríveis. Ele não teve uma conversão, não teve uma conversão, mas a mente contaminada, a vontade contaminada, aquele que foi liberto do vício. Aí vem para a igreja, glória, aleluia, glória a Deus, a gente ministra libertação, os capetas saem, mas a vontade dele precisa ser santificada. É muito duro ouvir isso, né? É difícil da gente ouvir isso, porque isso é para crente, isso é para quem está na igreja, isso é para nós. Esse ensinamento não é para quem está lá fora, não. É para nós mesmo. E aí eu penso na minha emoção. O que é minha emoção? São as minhas atitudes, são as minhas, sabe? Uma pessoa fala uma coisa comigo e eu revido com uma pedrada. A minha emoção está endemoniada. Sinto em falar, mas eu preciso falar. A nossa alma, ela precisa passar por um processo de santificação, para que verdadeiramente nós possamos ser santificados, porque nós queremos viver essa igreja gloriosa. Para nós vivermos essa igreja gloriosa, todo mundo quer poder. Hoje você vai aos cultos, né, dos jovens e deixa queimar, tá todo mundo queimando, tá todo mundo queimando. E no dia seguinte, ou muitas vezes quando termina o culto, tem jovens que estão entrando nos carros com os namorados e Deus sabe o que acontece lá. Porque a vontade está contaminada. Ah, porque não se converteu? Porque nós não trabalhamos nesse nível de santidade. Nós não trabalhamos nesse nível de santificação. E quando a pastora Xana falou isso comigo, eu falei assim, glória a Deus, aleluia. Porque é muito difícil você ministrar isso em algumas igrejas que não estão abertas para ouvir essas verdades por causa da religião. A religião diz assim: se converteu, tudo ficou para trás, você agora é nova criatura. O nosso espírito, ele foi aceso, a luz do Senhor iluminou o nosso espírito, mas a nossa vontade ainda grita, as nossas emoções falam alto. Então, amados, se eu quero me mover no sobrenatural, eu preciso passar por esse processo de santificação, porque poder sem santidade é feitiçaria. Poder sem intimidade com Deus é feitiçaria. E a gente está vendo muitas pessoas caindo no poder, no poder, no poder. As pessoas, os meninos. Eu poderia hoje, com as minhas irmãs aqui, ó, Alba e Mari, a gente poderia ministrar vocês aqui, vocês caírem na unção. Mas olha só, quando eu libero o nível de unção e a pessoa não está preparada para se mover naquela unção, vocês sabem o que acontece? Aquela unção vai alimentar as trevas, porque o nosso corpo não foi santificado. Nós começamos a nos mover pela carne e aquela unção vaza e fortalece as trevas. Deus fala lá em Gênesis que o que alimentaria o inimigo era o que mesmo? Ele se alimentaria de quê? Gênesis 15 fala que o que alimentaria
seria o pó da terra. Ele rastejaria e se alimentaria do pó da terra. Nós fomos feitos de quê? Nosso pecado alimenta as trevas. E quando a gente recebe um nível de unção, que você não se movimenta, porque você não sabe como se movimentar, ou porque você está se movendo ainda na alma, essa unção vaza e fortalece as trevas. Então, o que nós viemos fazer aqui hoje, a gente queria que vocês entendessem esse processo de santificação, para que depois vocês recebessem dos seus líderes esse poder, esse nível de unção. Para mim seria fácil eu começar a ministrar aqui, liberar a unção da águia, a unção do leão. Olha, gente, são os seres viventes. Para mim seria muito fácil chegar aqui e orar e algumas pessoas caírem, mas eu tenho um compromisso com meu Pai. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu não posso liberar algo porque precisa ser preparado. Os vasos precisam ser preparados para receber esse tipo de unção, porque um vaso rachado, trincado, ele vai deixar vazar essa unção. E eu tenho um compromisso com Ele. Por isso que eu falei assim, Pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me mostrado que precisa fazer. Eu vou fazer aquilo que eu entendo que a gente precisa fazer. A gente precisa conscientizar a igreja, porque que nós precisamos ter a nossa vontade santificada, as nossas emoções santificadas e a nossa mente santificada. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 6, 13 a 20. A gente percebe, eu falei sobre isso ontem, que a santificação não é por força nem por violência. O homem não consegue se santificar a si próprio. Esse processo de santificação começa a partir de uma decisão minha. Mas quem dá continuidade a partir do momento em que eu decido, o próprio Espírito Santo, ele começa a nos convencer daquilo que nós devemos fazer ou que nós não devemos fazer. Então, amados, eu gostaria que vocês estivessem lendo comigo 1 Coríntios 6,13. 1 Coríntios 6,13, 20. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Ele vai destruir o quê? Tanto o alimento como o estômago, tá? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos corpos, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos. Amados, o que nós estamos falando aqui?
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E quanto mais nós nutrimos o nosso espírito, mais forte nós ficamos. Mas quanto mais eu nutro a minha carne, a minha alma, o meu espírito vai se apagando. Mas existe algo ali naquele texto que fala. Você está na minha versão, né, minha amada? Existe algo naquele corpo, naquela passagem que diz assim: quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna um com uma prostituta. O que eu quero falar aqui, amados? Que se você deseja passar pelo processo de santificação, toda a impureza do corpo, a prostituição, adultério, fornicação, masturbação, precisam ser confessados e entregues a Deus. Porque hoje está muito comum, sabe? As pessoas hoje estão tendo assim vários relacionamentos, estão se relacionando sexualmente com uma tranquilidade muito grande. Mas quando um homem se deita com uma prostituta, ou quando um homem se deita com várias mulheres, o que acontece? Ele se torna um com uma prostituta. O que é se tornar um? A palavra de Deus diz que quando eu me caso, eu sou uma só carne com o meu marido. Quando Deus nos vê, Ele olha para a gente naqueles momentos de intimidade, Ele olha e vê uma só carne. Mas quando Deus olha e vê um casal fora do casamento, se relacionando sexualmente, o que acontece naquele momento? O que acontece no ato sexual? Toda energia liberada no ato sexual dentro do casamento, ele sobe como sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. O ato sexual no casamento é abençoado. Mas todo ato sexual fora do casamento, toda a energia do sexo, ele vai para quem? Para as trevas. Ele vai para as trevas. É por isso que nós estamos vendo os jovens sendo ensinado, sendo levado a se relacionar com 12 anos, 13 anos. Que 13 anos, gente? Com 11 anos. Eu tenho um cunhado que ele é médico. E há um tempo atrás, ele estava num lugar dando plantão. E, gente, temos que fazer um parto, temos que fazer um parto. Ele é anestesista, vamos fazer um parto, vamos fazer um parto. Ele corre para o centro cirúrgico e quando ele chega lá, uma menina de 11 anos dando à luz a gêmeos. Cadê o pai? A avó feliz da vida, porque aquela criança estava dando à luz a gêmeos. Aquela criança estava correndo risco de vida. Aquela criança. Os médicos estavam dentro do centro cirúrgico chorando, porque aquela menina de 11 anos ficaria estéril. O útero dela, que estava ainda em formação, não tinha capacidade para segurar 2 fetos enormes. Aqueles médicos choraram porque precisaram esterilizar uma criança de 11 anos. Isso não é hipotético, isso é verdade. Isso é verdade. Hoje, as crianças de 11 anos, 12 anos têm que tomar uma vacina, né? Contra uma doença aí que eu não vou falar. E por quê? Porque eu estou incentivando as meninas a ter múltiplos parceiros. Amados, quando uma mulher ela se relaciona com múltiplos parceiros, vou dar um exemplo aqui. A bispa e o pastor. A palavra de Deus diz que ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça dela. Ele é o cabeça dela. Mas quando uma mulher se relaciona com múltiplos parceiros, é um corpo carregando várias cabeças. Porque aquela pessoa começa a ter vários líderes. Aquela pessoa, ela começa a ter problemas emocionais.
Aquela pessoa, ela começa a perder a sua identidade. Ela já não sabe mais quem ela é. Porque é um corpo carregando 4, 5, 6 cabeças. E o homem, ele é o cabeça, mas com vários corpos. Ele se deitou com 5 mulheres, 6 mulheres. É uma cabeça cheia de corpos. O que eu estou falando? O que isso significa no mundo espiritual? Começa a ver algo começa a ser deformado dentro de nós. Algo começa a ser deformado nas nossas emoções e muitas vezes nos nossos físicos também. Nós precisamos, como igreja, sabe? A gente precisa acordar, porque a moda é isso. 12 anos, 13 anos, 14 anos, não tem problema. Ah, sabe? É a mãe dá anticoncepcional para a menina de 11 anos, 12 anos, porque está na escola. Já dá anticoncepcional. Ou então, não, eu vou aplicar aquela injeção, né? Ou então colocar um bastão que pode ser removido a cada 3 anos. Ou então toma uma injeção que tem a validade por 3 meses. Isso é normal. Isso é comum. Mas essa pessoa está dentro da igreja, ela se converte, está dentro da igreja, ela traz isso para dentro da igreja. E como é que nós vamos tratar disso dentro da igreja? Como é que nós vamos fazer com uma pessoa que chega assim, ela se converteu, ela teve um encontro de verdade com Deus, mas a vida dela, o interior dela, está todo deformado. O interior está todo contaminado. Essa alma está fragmentada, porque com cada pessoa que eu me relaciono, eu deixo um pedaço da minha alma com esses múltiplos parceiros. Eu começo a perder a minha identidade. Eu perco a minha identidade. Eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa fragmentada. Eu não sou inteira, porque a palavra diz que nós temos que ser íntegros diante do Senhor. Nós temos que ser inteiros diante do Senhor. Se a nossa alma está passando por um processo de fragmentação por causa dos múltiplos parceiros, a nossa alma não está inteira, nós não estamos inteiros diante do Senhor. Nadilha, o que eu faço? Vocês têm os líderes de vocês aqui, ó. Procure os líderes, confesse. Porque se você quer uma vida de santidade, abra a sua boca e fale. Porque eles não vão julgar vocês. Eles não vão condenar vocês. Mas, pelo contrário, eles vão ajudar vocês a romper. Vocês vão romper, vão crescer. Porque muitas vezes a gente olha para a gente fala assim: meu Deus, eu estou na igreja há 10 anos e nada acontece na minha vida. Eu venho aos cultos, eu estou aqui, eu limpo a igreja, eu arrumo, eu. Mas a gente está como aqueles fariseus, sepulcro caiado. Tem muita sujeira dentro de nós que precisa ser removida. A nossa alma está impregnada, está carregada de impureza. Os nossos pensamentos estão carregados de impureza. Hoje é muito comum porque, gente, olha só, eu, eu fui líder de governo de uma grande igreja lá em Campos, e às vezes o pastor, ele pedia para eu aconselhar, né, cuidar das pessoas, tal, e a gente ouvia muitas coisas. As meninas, não, eu vou me manter virgem, eu sou virgem, eu vou me manter virgem. Mas usava aquele outro método avesso àquilo que Deus instruiu, porque o que é para ser expelido não é para se introduzir nada. E essa jovem, ela não é mais virgem, porque a virgindade, uma jovem virgem, é como um presente, é uma caixa fechada. Quando você abre aquela caixa, já não é mais uma surpresa, não é mais um presente. Nós precisamos voltar aos princípios de Deus. Nós precisamos voltar a caminhar nesses princípios, mas
pastora, eu vivi uma vida assim, 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 mas agora eu quero me mover em santidade. Eu quero entrar nesse processo de santificação, mas a minha vida foi assim. Aquele que pecava, não peque mais. Se arrependa, confesse, porque a palavra de Deus lá em Tiago diz que para a gente confessar nossos pecados uns aos outros. E alguém fala assim: para ser curado. Quando nós confessamos, nós somos libertos. Nós somos libertos. A gente traz luz para aquela região em treva. Aquilo que havia treva em nós precisa ser iluminado. Aquela área que, sabe, servia para alimentar as trevas, precisa receber a luz através da confissão. Agora você precisa confessar um líder. Mas, Nadira, a minha vida foi assim, foi assado. E o que eu vou fazer? Simples, confessa. E aquele que pecava não peca mais. Eu tenho um pastor de seminário que um dia ele falou uma coisa assim. Na época eu era muito religiosa e ele dando uma aula para gente e ele falou assim: uma moça quando ela foi casada ou ela, né, teve vários parceiros, mas ela começa a andar em santidade. Ela se guarda 1 ano, 2, 3 para o marido dela. O que acontece? Ela nesse tempo, ela passa por um período de limpeza que só o Espírito Santo pode fazer. E, e ele falava assim para gente, quando uma jovem sai dos maus caminhos, um jovem ou uma jovem sai dos maus caminhos e começa a andar no caminho do Senhor, que larga tudo, se arrepende, confessa, ele volta a ser santo outra vez. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus remidor. Deus é um Deus que ele dá a chance da gente recomeçar, recomeçar, recomeçar. Primeira vez, a segunda vez, ele nunca encolhe as mãos dele para não nos perdoar, ele nunca fica com a mão encolhida, sabe, de maneira tal que não possa nos resgatar e nos trazer para ele. Que ninguém se sinta condenado ou acusado nessa noite. Eu vim aqui para trazer assim um ensinamento. Eu vim aqui para ensinar, para abrir os olhos. Eu vim aqui para trazer luz aonde não havia conhecimento, porque quando Deus falou assim, haja luz, haja conhecimento. Haja conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que eu vim fazer aqui é trazer luz a uma área que é muito difícil de se falar a respeito. E poucas pessoas falam com naturalidade. Eu não estou aqui para trazer peso, pelo contrário, eu estou aqui para estender as mãos e ajudar quem precisa, para mostrar o caminho para vocês, porque só tem um caminho, o caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho. E vocês têm líderes. Você, por favor, pode é, mostrar o nosso texto. Deixa eu ver esse texto aqui, que se eu vou falar nesse texto. Vou falar nesse texto. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, por favor. Gente, eu estou sendo assim, bem, 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 bem levezinha, porque eu não quero que haja condenação para vocês. Eu só quero que os nossos olhos sejam abertos para que a gente não seja mais enganado pelo inimigo das nossas almas. Hoje a gente está na escola e a gente vê crianças da quarta, não sei como é que fala hoje, acho que é do quarto ano, né, do fundamental, crianças de 10 anos, 11 anos sendo iniciado nessa área. Agora, há poucos dias saiu um livro do Rei e da Princesa para criança de 10 anos, aonde o rei, o pai, pedia a mão da princesa em casamento. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso? É algo que está se tornando comum na nossa sociedade.
Lá fora é comum, lá fora é comum. Mas nós, como igreja, precisamos dizer não. Aqui não, com as nossas crianças não, com os nossos filhos não, com os nossos netos não. Porque essa escola está ensinando algo que é perverso, algo que é contra a palavra de Deus, algo que é contra os princípios de Deus. Eles querem tornar comum o que não é comum, eles querem tornar normal o que é profano. Está aí na mídia, está nas redes sociais, o pessoal está falando, porque, assim, eu recebo muita coisa ainda da área de educação, quer dizer, recebo muita coisa, não, eu recebo algumas coisas e eu fico assim, ah, que isso, meu Deus? Mães, pais, vigiem o que está chegando para vocês, o que está entrando dentro da sua casa, através dos textinhos que os seus filhos estão lendo, através daqueles livrinhos que a gente compra como livrinhos de história. É coisa pesada. Aí diz assim, 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira do que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o que está falando aqui? Que nós devemos nos portar de maneira que nós agrademos a Deus. O meu pensar, o meu falar, as minhas, tudo meu, tem que agradar a Deus. Tem que agradar a Deus. Eu vou usar a bispa como exemplo. Eu entro aqui, sou da igreja, eu entro aqui, a bispa fala para mim assim, ô Nadine, você não tirou esse ornamento aqui, era para ter sido tirado. Mas ela falou assim comigo de maneira muito áspera. Eu tenho duas situações para resolver dentro de mim. Porque é muito comum eu falo assim, Senhor, eu consagro a Ti as minhas vontades, mas as minhas reações, deixa que eu controlo. Então, quando nós ouvimos algo, ou quando alguém faz algo contra nós, eu preciso aprender a santificar, a consagrar a Deus as minhas reações. Porque as minhas ações, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou adulterar, mas aí eu peco contra Deus com as minhas reações. Porque ela entrou nervosa, ela entrou sabendo que isso aqui já estava ruim, já precisava ser removido, mas eu me feri, porque minha alma está doente, a minha alma está ferida, as minhas emoções estão contaminadas e eu fico irada contra ela. Então, tudo que agride a santidade de Deus é pecado. Eu posso não pecar nas minhas atitudes, mas eu posso pecar nas minhas reações. E eu vou ferir o coração do meu pai, eu vou ferir a santidade do meu pai. Então vamos lá. O 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Gente, não. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê algo que era muito comum no Antigo Testamento, quando aqueles povos adoravam aos falsos deuses. Porque quando eles iam sacrificar aos falsos deuses, o que fazia parte do ritual? Prostituição. E existia aquelas que eram chamadas de prostitutas cultuais, porque eles iam para os templos pagãos. Era normal, porque
A prostituição fazia parte do ato de adorar aqueles falsos deuses. Por isso que Deus falou: extermine, extermine do meio de vós os cananeus, os heteus, os jebuseus, os fariseus. Ele mandou exterminar esse povo, porque a cultura deles não era propícia para que aquele povo se santificasse. Então, quando nós olhamos para isso hoje, quando Deus fala aqui na palavra dele, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Homens solteiros, mulheres solteiras. Tem algo que é muito comum hoje entre o nosso meio. O homem solteiro, a mulher solteira, ela quer se realizar sozinha ou só, o homem só. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas Deus, ele é tão tremendo, que o homem, quando ele chega naquela idade, né, puberdade, os hormônios estão aflorando, e é algo que precisa ser eliminado do corpo, porque senão gera dor. E aí Deus deu algo que é natural para expelir, é a poluição noturna. Porque Deus sabe que aquilo precisa ser expelido do corpo. Então não precisa pecar, porque a poluição noturna não é pecado. É Deus que fez isso para que o homem ele continuasse sendo santo e puro. É uma coisa pesada, né, gente? Todo mundo quietinho. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, não com desejos de lascívia. Irmãos, isso aí é a nossa alma contaminada que tem esses desejos. São as nossas vontades, são os nossos apetites sexuais. Porque hoje eu tenho um apetite sexual, eu não posso me abster das minhas vontades. Porque a vontade está tão contaminada, tão gritante, que eu preciso, né? Afinal de contas, eu sou homem. Afinal de contas, eu sou uma mulher. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar dessa área, dos desejos, da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente. Ele é o vingador. Então, hoje é muito comum um irmão defraudar uma irmã. É muito comum um irmão namorar uma irmã e querer ter relação com ela. Ele não respeita. Ele não respeita. Não há respeito. É muito comum. Algumas jovens também, elas ficam assim: que isso? Que isso? Ele não vai tentar nada? Será que é homem? Será que não é? Amados, precisa haver santidade no namoro. Precisa haver santidade. Eu estava conversando com Vanessa hoje e ela estava contando sobre o namoro dela. Se você quer ser uma mulher respeitada, se dê ao respeito no tempo de namoro. Hoje é muito comum dentro da igreja. Então, eu estou falando para a igreja, não estou falando para ninguém lá de fora. É muito comum as mulheres chegarem na igreja com roupas bem. E os maridos do lado assim: essa é minha esposa. Essa é minha esposa. Eu quero mostrar a minha esposa para todo mundo. O corpo da mulher é para o seu marido, assim como o corpo do marido é para a sua esposa. O homem que ele quer mostrar, que quer fazer da sua esposa, sabe? Hoje acho que quase não tem mais açougue, né? Que ficava aqueles pedaços de carne expostos, né?
E alguns homens gostam disso, de mostrar que aí tem sabe, tem algo de valor, tem algo bom. Sabe, um homem que faz isso, eu sinto muito, você não valoriza a sua mulher. O homem que faz isso, ele está dizendo para todo mundo: pode dar uma pegada aqui, porque essa carne aqui é uma carne fresca. Amados, nós precisamos valorizar. Nós precisamos nos valorizar. E nós precisamos valorizar o nosso parceiro, o nosso marido. Porque um leito, ele precisa ser santo. Ele precisa ser sem mácula. E hoje, gente, eu estou falando de algo assim que eu ouço, de situações que eu aconselho. Hoje é muito comum, falando dentro do nosso meio, é muito comum a gente ouvir confissão de pessoas que levam parceiros virtuais para o seu momento com o marido. É muito comum. Talvez vocês não tenham ideia das coisas que a gente ouve. Esse leito é um leito que tem mácula, porque o leito, a intimidade é do casal. Se entrou um terceiro, aquele leito, ele não é mais um altar onde o Senhor é adorado. Entrou uma terceira pessoa ali. Isso precisa ser removido do nosso meio. Isso precisa ser arrancado dos casamentos. Há poucos dias não, já tem um tempo. Uma irmã me liga. Ai, Nadir, a gente pode conversar? Eu, claro, podemos conversar. Eu estou falando de alguém que tinha um cargo dentro de uma denominação grande na minha cidade. Ela me liga. Podemos conversar? Claro, podemos conversar. Eu posso ir à sua casa? Pode ir à minha casa? Claro, pode vir à minha casa. Nós sentamos, conversa vai, conversa vem. Eu pensei que ela fosse tratar de um assunto assim, meu filho, tal, 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 tal. E ela, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei, sim, o que, minha irmã? Quando meu marido embarca, eu me relaciono com uma pessoa. Naquela hora minha cabeça fundiu, porque esse negócio virtual, né? Minha cabeça fundiu. Eu falei assim, Deus, meu pai, o que que é isso? Ufa! Eu não estava condenando, mas eu estava abismada comigo, porque eu não queria demonstrar para aquela pessoa o que eu pensava naquela hora. E ela falou para mim assim: meu marido embarca e eu me relaciono com uma pessoa. Eu, minha irmã, como que é isso? Não, é pelo computador. Eu, sei. Não, Nadila. Eu, tá bom, não precisa explicar muito mais. Eu falei assim: e agora, minha irmã, o que que você quer fazer? Amados, eu estou falando de irmãs, eu estou falando de irmãos que chegam e confessam. Porque assim a gente aconselha um jovem de 30 anos, de 20 e poucos anos, porque eu posso ser mãe deles pela minha idade. E aí você ouve a mesma coisa de um lado e de outro. Amados, eu estou falando de coisa que acontece dentro. Não estou falando de algo que acontece lá fora. Amados, nós precisamos nos limpar dessas impurezas. Nós precisamos limpar nossos olhos. Nós precisamos limpar nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque dentro da nossa casa, todos os dias, toda hora, quando nós ligamos a televisão, a gente só vê alguma coisa. A gente só vê as mesmas cenas. Nós mudamos de canal, é uma cena. Vamos assistir um filme, é outra cena. Agora, os nossos olhos estão ficando contaminados, os nossos ouvidos estão ficando contaminados.
E agora, Nadine, o que que a gente faz? Troca de canal, troca de canal. Não se deleite naquilo que vai ferir a santidade do Pai. Não se deleite naquilo que vai contaminar a sua casa. Eu trabalhei muito com libertação, né? Durante muito tempo eu ministrei libertação e há pouco tempo eu assim estou mais folgada com isso. E uma vez a gente estava fazendo um curso e tinha uma jovem que precisava ser ministrada. Ela, ela era casada, ela casou virgem, nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, ela casou em santidade, o marido em santidade, e ela não conseguia se relacionar com o marido dela. E aí, vamos orar, vamos ver o que precisa, vamos ministrar, tal. E a gente pergunta, Senhor, o que que houve? O que que aconteceu? Por que que é isso? Por que que é aquilo? E ela presenciou quando ela era bebê, de meses. Ela no berço, aonde ela estava, na casa que ela estava, ela presenciou um casal adulterando. E aquele espírito entrou nela, entrou naquele bebê. E na vida adulta dela, ela não conseguiu se relacionar com o marido, ela não conseguia se relacionar com o marido. Porque ela bebê de meses, ela viu um relacionamento, ela viu um ato de adultério. Mas o bebê, você está falando que é um bebê, Nadine. O que, que tem um bebê? O bebê não tem consciência de nada. O bebê não tem consciência, mas aquele espírito que gerou aquele ato entrou naquele bebê e fez morada naquele bebê. Quando aquela jovem casa, ela não consegue se relacionar com o marido dela. Uma outra jovem que casou em santidade, ela, quando era uma menina nova, ela estava na casa de alguém, eu não me lembro se foi na casa dos avós ou na casa dos tios, ela estava no sofá. Ela é uma menina nova, de 10 anos, 11 anos. Alguém fez algo contra ela, tentou agarrá-la, tentou passar a mão nela. Ela casa em santidade. Ela não consegue se relacionar. Vamos ministrar um outro casal, amigos. A gente estava lá apadrinhando o casamento, aquela coisa toda. E ela casa, ela não conseguia se relacionar com o marido, não conseguia iniciar o ato, nem concluir o ato. E ela vai para psicólogo, né? Porque é muito normal ir para psicólogo hoje e tal, vai para psicólogo, vai para terapeuta, vai para não sei o que lá de casais, conselheiro de casais e aquilo tudo. E um ano de casado, o casamento não era consumado. E aí, estou eu lá na igreja, na minha salinha, eu tinha uma salinha, e eu tinha marcado com ela para conversar comigo. E ela vai conversar comigo, numa boa. E ela fala assim, Nadília, eu já tenho um ano de casado e nada acontece. Eu, hã? Um ano de casado. Eu falei assim, meu Deus. E a gente tem que pedir ao Espírito Santo, porque quem tem boca é Deus, quem fala é Deus, quem mostra é Deus. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu falo muito isso, gente. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sou adivinho. E aí eu discerni pelo Espírito, pela situação toda que ela me contou. E eu sei que foi Deus que me mostrou aquilo. Eu virei para ela e falei assim: minha irmã. E ela me contou toda aquela aflição, chorando. Eu também queria chorar, sabe como? Porque uma jovem que se casa, cheia de expectativas, e eu pensei assim: meu Deus, quantas frustrações. E aí eu virei para ela e falei assim: minha irmã, você se importa de eu dar uma palavrinha com seu marido? Não, Nadília.
Pode conversar com meu marido, ele está muito frustrado, ele está muito triste, eu também estou muito triste. Aí entra ele. Nadia, que furada que eu entrei, né? Oh, você não sabe o perrengue que eu tenho passado. Aí eu deixei ele falar, falou, falou, falou. Gente, mas aí também quando eu sou mansa, eu sou muito mansa, mas quando eu perco a linha, gente, e aí eu virei para ele e falei assim: meu irmão, tu és muito cara de pau. Meu irmão, você não tem vergonha de culpar a sua esposa? Que isso, Nadine? Falei assim: você adulterou. Você já estava casado no civil e você adulterou. Você levou você levou pombagira para dentro do seu casamento e agora você está culpando a sua esposa. Ele ficou apavorado porque o que estava encoberto, né, gente? Mas Deus mostra que está encoberto. Eu falei assim: agora você vai conversar com seu líder, porque eu não vou tratar de você. O que eu vou contar? Eu falei: confessa para a sua liderança. Eu estou falando assim, amados, amadas, confesse para a sua liderança, porque quando nós confessamos, a luz entra e a santidade volta. Esse jovem, esse irmão, depois de muita luta, eu falei assim: eu não vou tratar de vocês. Eu não vou tratar de você, eu posso até acompanhar sua esposa, mas eu acho que chegou a hora de você encarar o seu líder. Confessa para a sua liderança. Mas você é líder. Confessa aos pastores dessa casa para que você encontre o caminho de volta da santidade. E aí ele confessou aos pastores, tal, aquela coisa toda. E para honra e glória do Senhor, hoje ele já tem bastante anos de casado e eles vivem uma vida assim muito legal. Mas precisou passar por dois processos: a confissão e o perdão da parte dela. Por quê? Eles estavam casados no civil. Faltava, tipo assim, uns 20 dias para o casamento e ele achou o casamento no religioso, porque para nós o casamento no religioso é que a gente acha assim, não, o que é válido é o casamento do religioso, mas a partir do momento que você vai lá e faz aliança diante do juiz de paz, você já tem uma aliança de casamento ali. Ele achou que não teria problema, porque ele, no coração dele, ele achava que ele só estaria casado no momento em que os pastores abençoassem a união. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eles vivem em santidade, eles vivem muito bem. Amados, talvez eu tivesse mais coisas para falar com vocês, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que é muita coisa para nós gerirmos na mesma noite. Eu acho que é muito ensinamento para a mesma noite. E eu vou deixar a segunda parte para a pastora Shana, para o pastor Jedson, para a bispa e para o bispo. Por quê? Tem muita coisa para ser ensinada a partir disso aí. Mas vocês precisam começar um processo. Você e Deus. Por que que hoje, ui, quase que eu engasguei. Por que que hoje eu falo disso com muita naturalidade? Eu precisei passar por um processo com Deus, porque eu tinha vergonha de falar disso. Eu achava pesado demais para a gente falar para a igreja. E aí, do nada, eu comecei a falar disso com maior simplicidade. Mas eu precisei passar por um processo. Deus precisou me dar coragem, me dar, assim, sabe, colocar uma confiança em mim para eu tratar desses assuntos, falar de virgindade dentro da igreja. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Falar de você ter uma esposa só, uma mulher só, porque está lá o bispo, ele não pode ter duas mulheres, ele não pode ser casado com uma e com outra simultaneamente. O bispo, o pastor, o diácono, tem que ser homens e mulheres, né? Homens de uma mulher só. E hoje já estão se fazendo casamento, um homem com duas, três mulheres.
Isso é oficial, já está sendo oficial. Um homem pode fazer aliança, assinar lá o documento e ter duas mulheres, mas é contra a palavra de Deus. Então, amados, que essa noite seja uma noite assim da gente se voltar para Deus e falar para Deus assim: Senhor, aonde eu tenho errado na minha caminhada? Eu tenho visto filmes que estão ferindo a tua santidade. Eu tenho ouvido pessoas conversando, sabe? Porque às vezes você chega no meio de duas amigas, três amigas, sabe aquela conversinha assim apimentada que os jovens gostam de ter? E às vezes algumas mulheres, às vezes, muitas vezes no passado, a gente se reunia, né? E a gente começava, uma falava uma coisa, outra falava outra, a gente dava risada, até que um dia Deus falou para mim assim: você está pecando, você tem pecado nessa área. Eu, meu Deus! E aí, quando a gente se reunia para fazer as coisas lá da igreja e tal, falei assim: essa conversa não entra mais nesse lugar. Que isso, Nadine? Eu falei assim: nós estamos falando de coisas que estão ferindo a santidade do nosso Pai. Amados, nos mínimos detalhes das nossas vidas, Deus se importa. Os mínimos detalhes que nos afastam de Deus é importante para Deus. A maneira como eu falo com meu irmão, a maneira como eu me procedo com meu irmão. A gente sabe das obras da carne, né? Você pode abrir rapidinho Gálatas 5 para mim, por favor? Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Nós já falamos sobre isso. Impureza. O que é impureza, gente? É você se contaminar com aquilo que é profano. É você se alimentar daquilo que não é limpo, daquilo que não é santo. Porque santidade fala disso, fala de pureza, fala de transparência, fala de não ser contaminado. E o sexo fora do casamento, ele contamina. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, desejo pelo profano, desejo pelas coisas que não são lícitas, idolatria. Nós sabemos o que é idolatria, mas eu quero falar que muitos pais idolatram seus filhos, muitos homens idolatram seus carros, muitas mulheres idolatram as suas casas. Aí fala também que a obra da carne é feitiçaria. O que é feitiçaria? Mas, Nadira, eu não vou lá na Umbanda, eu não vou lá no Candomblé. Mas a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Inimizade, eu provoco inimizade entre a apóstola e a sua filha. Porque isso está sendo muito comum no nosso meio. Porfias, contendas, brigas, ciúmes. A pastora falou ontem de ciúmes, não falou hoje de manhã, ira. A gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Eu posso ficar zangada, eu posso ficar chateada, mas eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Por causa da ira, Moisés não entrou na terra prometida. Ele ficou irado com a situação lá no deserto. O povo queria água, queria água, queria água. E Deus falou assim: toca na rocha. E ele feriu a rocha pela segunda vez. Ele não poderia ter ferido a rocha pela segunda vez. Saiu água, mas naquele momento ele feriu a santidade do Senhor. Ira, discórdias. Olha só, eu nunca concordo com meu irmão, eu nunca concordo com a bispa, eu nunca concordo com a Vanessa. Gente, eu falo delas porque são os nomes que eu sei, tá? Eu estou sempre em discórdia com a pastora Jana. Dissensões, confusões, facções, divisão.
Gente, isso é obra da carne, invejas, bebedice, glutonarias. Amados, eu fui fazer uma festa para mim, eu gosto muito de festa. Eu fui fazer uma festa no meu aniversário, e sempre que eu fazia minhas festas de aniversário, eu contratava uma banda, mas era uma banda da igreja. E eles cantavam música gospel, aquela coisa toda. E aí, eu me lembro que uma vez eu fui falar com o buffet, e eu falei assim, eu fui contratar um buffet diferente, e eu falei assim, olha, eu quero uma festa para tantas pessoas, tal, tal, tal. Aí ele me deu a lista do que eu deveria comprar, e quando eu olhei a lista, tinha assim, não sei quantas garrafas de uísque, cerveja, vinho, tá, tá, tá. Porque eu falei assim, eu quero água de coco. Eu tinha falado com ele que eu queria também água de coco. Então ele entendeu, ele achou que eu ia servir água de coco com uísque. E eu falei assim, não, eu não vou servir bebida alcoólica, na minha festa vai ter água de coco, sucos e refrigerante. Você é crente? Eu falei assim, eu sou cristã. Epa, 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 essa listagem aí, me dá essa listagem, eu preciso refazer essa listagem, porque crente come muito. Amados, nós carregamos isso, nós carregamos isso. Nós precisamos deixar isso de lado, porque isso é pecado. Nós vamos para as festas e a gente tem que comer, 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 comer até não aguentar mais. O pecado da glutonaria, quando o povo estava no deserto, eles queriam carne, 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 carne. E Deus mandou tanta carne que eles comiam tanta carne que a carne saía pelo seu nariz, pela sua boca, por causa da glutonaria. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Nós precisamos de santificação. Nós precisamos, como fala a palavra lá em Josué, santificai-vos hoje. Decidam agora. Decidam agora o que vocês querem. Vocês querem servir, continuar servindo a Deus ou vocês decidem servir a Baal? Porque o que tais atos praticam, nós podemos estar na casa do Senhor, mas nós estamos servindo a Baal, nós somos povo idólatra. Quando nós praticamos tais coisas, os nossos corações, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções estão completamente contaminadas. Decidi hoje o que vós quereis. Eu não posso impor. A bispa não pode impor. A pastora não pode impor. A líder de mulheres, ela não pode impor. Porque a palavra de Deus diz que é não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Nessa hora, eu convido vocês a ficarem de pé. Toda obra de limpeza, só quem pode nos limpar é o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos clamar ao Espírito Santo para que esse processo de limpeza comece dentro de nós.